não podia ensinar pela cultura da antiguidade. Outro diz que os judeus não aceitavam. Mas vamos ver o que a Bíblia, a Escritura, diz. Capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 7 até o 13, que diz: Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispensoso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. A escritura em que Paulo escreve para um ambiente gentil que fica localizado na Ásia Menor. Paulo escreve essa carta para Éfeso. Éfeso era uma cidade dos gentios. Paulo, ele vai organizar, por intermédio da carta, a igreja de Éfeso. Paulo deixa Timóteo em Éfeso e começa a doutrinar a igreja por intermédio das cartas. Paulo, no versículo 12, ele diz: E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. A escritura de Paulo foi inspirada pelo próprio Deus. Porque, na verdade, não é Paulo que proíbe, é o próprio Jesus, o dono, cabeça da igreja, organizando a igreja. A proibição não veio da parte de Paulo, e sim da parte do cabeça da igreja, Cristo. E isso sempre foi da vontade de Deus levantar homens para poder ministrar na congregação dos santos. Deus sempre pôs homens para poder exercer o seu ofício na congregação. Começando pelos sacerdotes, e isso fica no livro de Êxodo, capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Deus escolhe homens, porque na verdade não é Moisés que escolhe, Deus escolhe homens para oficiarem como sacerdotes, e isso na congregação dos santos. Os sacerdotes, eles foram levantados para poder exercer o ofício sacerdotal, e isso, sacrifício de animais, e isso, ensinarem a lei de Moisés. Os sacerdotes, eles tinham a incumbência de ensinar a lei de Moisés na congregação. E isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, no capítulo, primeiro livro de Timóteo, capítulo
3 diz, capítulo 3, versos 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A palavra de Deus, ela proibiu, o próprio Deus proibiu a mulher de ensinar e deu essa responsabilidade no tocante ao ensino ao homem. O homem, ele tem essa incumbência de ensinar na congregação dos santos, na igreja, quando os irmãos se reúnem para poder cultuar a Deus. A responsabilidade do ensino foi dado somente ao homem. E isso, no capítulo 2, explica o porquê a mulher não pode ensinar. Capítulo 2, versículo 12 e 13. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Deus, ele jogou a responsabilidade do ensino sobre aquele que foi formado primeiro. O homem tem essa incumbência de Deus na congregação de ensinar o evangelho de Deus. Então, uma mulher não pode ensinar o evangelho, não pode ser pastora. Ela não tem essa responsabilidade dentro da igreja de ensinar a palavra, o evangelho de Cristo. Essa responsabilidade foi dada para aquele que foi formado primeiro, o homem. Dentro da congregação, dentro da igreja, a mulher não pode exercer esse ofício, porque Deus deu ao homem. E para provar que Deus deu essa responsabilidade ao homem, livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versos 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo designou, levantou, constituiu bispo, e isso, homens, para poder exercer o ofício, a liderança na igreja, a incumbência de pregar o evangelho na igreja foi dado somente aos homens. E isso é doutrina bíblica, palavra de Deus. Na verdade, muitos na nossa era, no nosso século, têm rejeitado essa doutrina. A mulher não pode ensinar. O líder, o pastor, ele vai e bota a mulher para pregar, levanta a mulher para ser pastora. Isso é contra a vontade de Deus. Isso é contra a lei de Deus. É contra a lei do cristianismo. Não é porque os judeus não aceitavam. Porque a carta que Paulo escreve foi escrita para Éfeso, um ambiente gentil, uma cidade dos gentios. Não foi escrita para Israel. Paulo, ele escreve esse escrito, o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, dizendo que a mulher não pode ensinar, no capítulo 2, versículo 12. E ele explica o porquê no versículo 13.
No versículo 13 ele explica, dizendo que primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então o Espírito Santo ele jogou essa responsabilidade no tocante ao ensino ao homem. Não é porque os judeus não aceitavam, porque a carta foi escrita para os gentios. Ele sempre arruma uma tese para poder defender as suas ideias, dizendo que os judeus não aceitavam. E a carta não foi escrita para os judeus, escrita para os gentios. E a proibição não veio porque os judeus não aceitavam. Foi porque o homem foi criado primeiro. A responsabilidade Deus pôs ao homem, sobre o homem. E não é porque na antiguidade as mulheres não podiam ensinar, isso é mentira. A própria palavra de Deus nos dá a explicação. Foi porque o homem foi criado primeiro. Deus jogou a responsabilidade sobre ele. O ofício, a responsabilidade do ensino foi dado somente para aquele que foi criado primeiro. E a mulher foi criada depois. O ofício na igreja é dado somente ao homem. Ele é responsável na congregação. Agora, segundo a doutrina bíblica, Tito, capítulo 2, verso 5. Tito, capítulo 2, versos 5, ao qual está escrito. Capítulo 2, versos 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Doutrina bíblica dá base para que uma mulher ensine as outras mulheres. Reunião das mulheres, para poder uma que tem a experiência nas escrituras, ensinar, ajudar as outras mulheres. Deus deu essa responsabilidade sim para as mulheres. Agora, dentro de uma congregação, a responsabilidade, dentro da igreja, a responsabilidade foi dada somente ao homem. A mulher pode evangelizar, a Bíblia não proíbe, mas na congregação, Deus ele organizou a congregação, dando essa responsabilidade sobre o homem. Na congregação, na igreja, Deus não deu essa responsabilidade à mulher, mas ela pode evangelizar, pode louvar na igreja, pode orar, pode ensinar as criancinhas. A Bíblia não proíbe. Agora, a incumbência na igreja, a responsabilidade foi dado para aquele que foi formado primeiro. E Deus, sempre foi da vontade de Deus designar homens para ensinarem. Na lei de Moisés era assim. Abre e você vai ver Deus levantando homens para exercer o ofício sacerdotal. Então você vai dizer, Débora, ela é juíza. Vamos lá. Débora era juíza. Ela tratava de causas civis, causas pessoais. E Salomão era juiz, julgava, até naquele caso que ele julgou a mulher, que ele queria partir a criança no meio, juiz. Vamos lá. O ofício sacerdotal, o ofício na congregação, Débora não tinha parte no ofício. As pessoas confundem isso. Porque Débora era juiz, então a mulher pode ser sacerdotisa, pode ser pastora? Tem que ter base na escritura, não tem. Que os homens estão relaxados, não quer fazer obra direito. Quando o homem está relaxado na obra de Deus, Deus ele vai levantar um profeta ou alguém para poder restaurar, reavivar o coração, a vida ministerial daquele homem. Assim como Deus fez com Malaquias, com o sacerdote no tempo de Malaquias. Deus convidou o sacerdote para poder dar um culto perfeito para Deus.
porque eles estavam relaxados. Mas mesmo assim, eles estando relaxados na obra de Deus, você não vai ver Deus levantando mulheres. Deus chama o sacerdote para o avivamento. Deus não vai designar a mulher para tomar o espaço do sacerdote, porque não era da vontade divina. E isso tem que ter base na Escritura. Todo pastor, presbítero, apóstolo, o bispo, que passa por cima dessa palavra, vive ao contrário da vontade de Deus. Se ele põe uma mulher para ser pastora, para ministrar o evangelho na congregação do santo, na igreja, ele passa por cima da vontade de Deus, porque esse ofício foi designado para aquele que foi criado primeiro. Então, essa responsabilidade foi dada ao homem, não por causa da época,